Olá, aqui é o professor Cícero, de Redação. Vou falar hoje sobre uma técnica para elaborar teses críticas, para conseguir uma nota melhor em uma dissertação argumentativa. A tese é a opinião que o autor vai defender durante o texto. Um método para elaborar uma tese crítica, que é uma tese com potencial para gerar uma boa redação, é a negação ou relativização do senso comum. É o seguinte, pega o tema e aí descobre o que é que o senso comum acha sobre esse tema. O senso comum são as ideias que mais circulam pela sociedade. O senso comum são ideias pouco refletidas, pouco aprofundadas, emitidas com muita frequência por pessoas que não dominam o assunto. O tema da Unicamp foi o rádio. A ideia do senso comum sobre o rádio seria que o rádio está ultrapassado, que o rádio não tem mais lugar no mundo, que foi substituído pela internet, pela televisão. Então, uma forma de elaborar uma tese crítica nesse tema seria partir dessa tese do senso comum, de que o rádio é obsoleto, e afirmar que essa ideia é ou equivocada ou incompleta. Nesse caso, podemos dizer que essa é uma ideia equivocada. O rádio não é uma coisa obsoleta. Ele ainda tem características que não foram copiadas por nenhum outro meio de comunicação. O rádio é bastante barato, ao contrário, por exemplo, de celulares com acesso à internet. O rádio exige apenas a audição para ser compreendido, ao contrário da televisão, o que permite, por exemplo, que as pessoas ouçam rádio no carro, mas elas não poderiam assistir televisão enquanto dirigem. E o rádio não exige habilidades de letramento. O rádio atinge pessoas que não sabem ler ou que têm dificuldade com a leitura, o que não acontece, por exemplo, com o jornal. Então, há características do rádio que o mantém como um meio de comunicação importante, como um meio de comunicação que ainda não foi substituído. Então, essa tese, o rádio ainda é um importante meio de difusão, de comunicação, tem características que não foram substituídas, é uma tese muito mais crítica do que a tese o rádio é ultrapassado. E ela foi elaborada a partir da técnica de negar o senso comum. Muitas ideias do senso comum são equivocadas. Mas muitas ideias, na verdade, não são equivocadas. Uma das características do senso comum é que raramente ele é uma coisa absurda. Normalmente, o que acontece é a ideia do senso comum é inexata. Ela demonstra algum desconhecimento, ela demonstra pouca profundidade. Um outro exemplo de tese que partiria do senso comum é o seguinte. Suponha um tema sobre o ensino da língua padrão nas escolas. Muita gente defenderia a seguinte tese: é fundamental ensinar a língua padrão nas escolas e não ensinar variedades linguísticas menos prestigiadas. O que as pessoas traduzem normalmente como é importante escrever o português correto, é importante ensinar o português correto. Tudo bem. Uma forma de relativizar essa tese, que é uma tese do senso comum, é a seguinte: é muito importante ensinar a língua padrão, mas sem desmerecer as variantes consideradas menos prestigiadas na sociedade. Essa é uma tese um pouco mais profunda. Ela concorda com uma parte da tese do senso comum, mas ela nega a outra parte. Ela diz que a tese do senso comum está incompleta, está um pouco fora do padrão. Muita gente defende que, para ensinar às crianças como funciona o português padrão, a língua padrão, ou o que se chama de norma culta em vários meios, é importante não desmerecer a linguagem que a criança traz de casa. Porque desmerecer essa linguagem dá a ideia de que a criança não tem condições de aprender uma outra forma. Então eu poderia defender que, para que as escolas consigam ensinar
a gramática normativa, consigam ensinar a norma padrão, elas têm que admitir que a norma padrão é apenas uma entre várias normas possíveis. Não é a melhor, e sim aquela que, por convenção, foi escolhida para alguns meios, como por exemplo o meio acadêmico. E que, portanto, aprender a norma padrão é ter uma linguagem a mais para usar em algumas situações, e não abandonar a forma natural de falar. Então essa já seria uma tese muito mais crítica do que a tese temos que ensinar a norma padrão e acabar com as variantes populares. Tudo bem? Essas duas técnicas, então, podem ser usadas. Negar o senso comum ou relativizar o senso comum para formar teses críticas a partir das ideias do senso comum. É isso por hoje, até a próxima.